Olá, meu nome é Caleb e meu maior medo se concretizou. O Datena vai ser vice na campanha do Ciro. Oi, eu sou a Juliana. A gente podia ter uma rinha de vices esse ano, aparentemente. Oi, meu nome é Luana e livros não me ensinaram nada, só me tornaram dependente. Ou viciada. Talvez viciada seja uma palavra melhor. E você está escutando? O nome? Do livro! Aê! Essa introdução do Caleb, eu fiquei impressionada com o número de pessoas que mandaram essa notícia marcando o Caleb. Exatamente. Agradeço todo O mundo. Caleb já tinha externado, né, o seu amor, a sua admiração pelo Datena, risos. Pô, foi um ódio muito profundo aquele lá, então eu agradeço todo mundo que mandou a notícia aí, que se solidarizou, né, porque olha, o Ciro já não tá duro de aguentar, agora Ciro e Datena, puta que me pariu, né? Cirão das massas, Caleb. Você não acha que é uma boa opção para 2022? Olha, Agora vai pegar. agora chega no primeiro dígito ainda. Vai precisar fazer muito react ainda, Ai, gente, olha. muito gameplay. Eu acho que a única vantagem que ele vai ser vice, o Datena, é que ele vai ter que parar de fazer TV, Caleb. E, consequentemente, ele não vai poder mais narrar jogo de futebol. Ó, eu sei que esse foi o alvo principal do meu ódio ao Datena, mas se o Datena parar de fazer aquele programa dele e parar de fazer o programa na rádio, eu acho que ele ajuda muito mais, assim. Eu aguentaria ele falando de futebol, narrando futebol, mais do que ele espremendo o sangue das pessoas naqueles programas horrorosos dele, que, enfim, Uhum. devia só poder passar depois da meia-noite, assim, sabe? O problema é que se o Ciro for eleito, e essa é a piada, né, gente? Vamos aqui pensar por um momento que isso é minimamente possível. Se o Ciro for eleito, quando ele der o golpe e derrubar o Ciro, ele vira o presidente, entendeu? Aí ele vai espremer sangue das pessoas na vida real, Caleb. Mas eu acho que se ele for eleito, se o Ciro for eleito, ele fica feliz como vice barra chanceler da defesa, sabe? Assim, tipo, um cargo bem escroto, assim. Porque é a única coisa que ele, entre muitas aspas, entende, né? Que ele acha que ele entende de violência e tal. Mas, Ju, os traumas são muito grandes. Todo vice vai dar golpe. A gente tem que partir dessa. Inclusive o Alckmin, né? Desde que eu vi essa chapa bizonha, eu já tô prevendo que a gente vai ter que entubar essa. Juliana, essa é uma realidade. É uma realidade, eu sei. Eu tô em negação ainda. Tô em negação. O Mourão que foi um fraco. Mourão que foi pro Chile. O Mourão foi? Pra cerimônia de posse do novo governo, do Boric, foi sim. E levou umas 40 pessoas junto, foi uma grande comitiva. Opa, aí sim, hein? Mas a mamata não acaba nunca, né? Não. Pô, eu só vi a notícia da Dilma. Eu gostei do ministro do Japão, que deu um Squirtle pro Boric. Squirtle, que é o Pokémon favorito do Boric. Bom, bem deixa claro. Uma boa escolha. Você escolheria o Squirtle pra começar, Caleb? Pra começar sim, Juliana, mas depois o Snorlax. Eu tô torcendo muito, claro, pro governo do Boric, né? Amém. Acho que ele vai servir aí de exemplo para os demais países, porém, 35 anos presidente da República, dá um certo desalento na gente, né? O que você fez com 35 anos de idade? Não, e a outra coisa muito bonitinha da posse dele foi que ele tem um primeiro cachorro, né? Que é o Brownie, um cachorrinho caramelo, peludinho, eu não sei se tem uma raça, mas muito simpático, que é o cachorro dele, que tem um Instagram próprio, obviamente, porque é um adulto de 35 anos, então, como bem lembrou a Luana, ele criou um Instagram pro cachorro. Eu confesso que eu queria que fosse 2023 logo, pra gente sentir esse tipo de esperança que o Boric traz de um jeito que a gente não via fazia um tempo, né? Sim. Mas, como eu sei que todos vocês aí que estão nos ouvindo não são presidentes aos 35 anos, Respirem aliviados. o que nos resta aqui é falar de livros. O que vocês aprenderam com os livros? Esse é o tema aqui do episódio de hoje. Exatamente. 35 anos ou não, já dá pra ter aprendido alguma coisa, né? Escolhemos aqui 2 livros cada. Essa é uma sugestão de um ouvinte. Infelizmente, a gente anotou a sugestão, porém não anotou o ouvinte, então peço desculpas
colegas aqui, eu não lembro quem que recomendou esse E um tema. abraço pra você. Um abraço, a gente gostou muito, vamos gravar o episódio. A entidade ouvinte, né? Você, ouvinte, sinta-se contemplado. Um abraço. Exatamente. E se vocês quiserem dar sugestões, né, de temas pra gente, mandem mensagem pelo nosso Instagram, e-mail, o nome do livro podcast, né? Ou até pelo próprio Spotify, né? Dá pra colocar mensagens, mandar mensagens pra gente. Menina, eu vi dia desses que dá pra fazer isso. Fiquei chocada. E dá sempre também para colocar estrelinha pra gente. Vamos lembrar vocês aí de avaliar o podcast, né, no Spotify, isso ajuda muito a gente. Ajuda mais se for com 5 estrelinhas, né? Claro. A gente só sonha alto aqui nesse podcast. Exatamente. Não, mas pô, assim, a gente merece, assim, eu acho que a gente... Segunda-feira, a Ju voltando, acabando as férias da Ju, voltando ao trabalho hoje, e a gente gravando aqui podcast. Isso merece algumas estrelinhas do Spotify, vai. É, eu acho que a gente merece pelo esforço. A gente é esforçado aqui. Aqui a gente tem compromisso. Mas quem que começa hoje, gente? Posso começar hoje, pode ser? Pode ser, Lu. Então vamos lá, eu vou começar porque eu trago aqui o quê? Um livro impopular. É um livro que as pessoas não gostam, então eu peço a todos calma, né? Calma nesse momento. Não desistam de nós, não desliguem o podcast. Eu vou tentar justificar aqui, mas o livro sobre o qual eu gostaria de falar é o Viagens na Minha Terra, do Almeida Garrett, livro de 1846. Né, o Caleb tá aqui fazendo joinha para mim. A Ju já tá aqui com uma cara meio desconfiada. Livro de um autor português. Esse é um momento, às vezes, só pra vocês saberem, né, os ouvintes, a gente, de vez em quando, a gente avisa quais livros a gente vai falar, né, e de vez em quando não, né, e normalmente não é o mesmo livro, então tá tudo bem, mas é aquele momento do, tá, vamos lá, sou como vocês aqui, vamos ver o que vai acontecer. É o momento do sério mesmo. Ousado, vai, vamos lá, ousadia e alegria, vai pra cima, meu. O Boric aí com 35 anos presidente, você com essa idade não é capaz de escolher um livro melhor? Esse é o questionamento aí. Não, dá vontade de falar assim, Boric, o que você fez? Ele, pô, eu fui presidente do Chile, o que você fez? Eu fiz as pessoas gostarem do livro Viagem da Minha Terra, do Almeida Garrett. Aí assim, opa, peraí, né? Acho que daí a gente tem né? Ele vai olhar e vai falar assim, tá bom, acho que isso aí merece respeito. Tá equiparado, né? É Eu lógico, acho que tem aqui o mesmo peso, entendi. Eu não sonho com tanto, né? Então, assim, se eu conseguir justificar para vocês, já tá bom. O Viagens na Minha Terra fala, vejam vocês, sobre uma viagem, né? A viagem do protagonista de Lisboa a Santarém, que quando a gente pensa assim com o olhar de hoje, é uma viagem meio curta até, são 80 quilômetros só, mas na época era uma viagem muito complexa, assim, né, naquele momento era bem trabalhosa, tinha um trecho que era por rio, então ele usava barco para se deslocar, depois o trecho de terra era no lombo de animais, né, então era devagar, né, eram outros tempos. E aí ele passa dias e dias nessa viagem e vai descrevendo as paisagens, né, as ruínas, o que ele está vendo, e também vai tecendo algumas digressões, então ele vai falar sobre política, sobre artes, estética e também sobre a sociedade portuguesa daquele tempo. E qual é o barato desse livro, né? O que aconteceu comigo? Eu li esse livro porque ele era a leitura recomendada do meu ano de vestibular. Né? Ele estava lá na lista de leituras recomendadas e eu não estava gostando nem um pouquinho da leitura. Assim, eu estava demorando muito para avançar, estava achando uma leitura chata mesmo, assim, estava tendo muita dificuldade. E aí eu comecei a pesquisar sobre esse livro. Né? Fui tentar entender por que ele era um livro tão importante, tão citado, né? Então fui para a internet, fui pesquisar. E aí eu descobri que esse livro, ele é um dos marcos do romantismo em Portugal. Né? Eu descobri várias coisas sobre esse livro, mas descobri, por exemplo, sobre essa importância, né, no estudo da literatura, porque o Garrett, ele tinha muita influência do arcadismo, na verdade, né, as influências neoclássicas, só que aí ele passa um tempo exilado, depois eu vou falar sobre esse exílio, ele vai viver em outros países da Europa, né, e aí ele entra em contato com o romantismo, que já estava sendo popular em outros países, e ele leva isso para Portugal, então o livro tem essa importância, né.
O livro já tem uma linguagem mais acessível, tem ali uma personagem feminina muito romântica, que é a Joaninha, né, uma moça pura ali, muito serelepe, sempre associada com elementos da natureza, né, enfim. Mas o que me pegou mesmo, o que me divertiu em relação a esse livro foi pesquisar sobre o contexto histórico, né, o que estava acontecendo naquela época. E esse livro, ele é lançado poucos anos depois da Guerra Civil Portuguesa, que é uma guerra sobre a qual eu nada sabia. E eu fiquei muito chocada em não saber sobre essa guerra, porque ela envolve personagens que são muito conhecidos por nós, né? Por exemplo, o Dom Pedro I, que em Portugal se chama Dom Pedro IV. Então, assim, tá errado isso, é bem pouco satisfatório. Eu acho que as pessoas deveriam padronizar esses nomes aí. Mas o que acontece, né? Que guerra é essa? O Dom João, que a gente também conhece, né? O Dom João VI morre. E aí ninguém sabe muito bem quem que vai herdar o trono de Portugal. Teoricamente, né, o herdeiro seria o Dom Pedro I ou Dom Pedro IV, que é o filho mais velho. Só que o Dom Pedro I, ele tinha apoiado a luta de independência do Brasil. Né? Então, teoricamente, ele tinha apoiado uma luta contra os portugueses e tinha sido deserdado. Então, ele não era mais o herdeiro legítimo do trono. E aí, nesse sentido, o trono iria para o irmão mais novo do Dom Pedro, que era o Dom Miguel. O Dom Pedro quer o trono, ele tenta ali fazer uma aliança com o Dom Miguel, né? Ele oferece a filha, né, a filha do Dom Pedro para casar com o Dom Miguel. O que seria muito esquisito, porque a menina ia casar com o próprio tio, né? Mas enfim, esses reis aí são tudo meio maluco. O Dom Miguel recusa, e aí tem início a Guerra Civil, um conflito de 6 anos, uma guerra que também é chamada de Guerra dos Dois Irmãos. Vejam que nome bonito, né? O Dom Pedro, ele tem o apoio dos liberais e o Dom Miguel tem o apoio dos conservadores. O Dom Pedro ganha, ele morre logo em seguida, mas ele consegue fazer com que o trono seja ocupado pela filha dele, a Dona Maria, que vai ser a primeira governante assumidamente liberal de Portugal. Rimou, né? O primeiro governo assumidamente liberal de Portugal. E o Almeida Garrett, que é o autor do Viagens na Minha Terra, ele era um liberal, tanto que ele chegou a ser preso e teve de fugir no país, por isso que ele foi exilado, né? Por isso que ele foi viver em outros países e entrou em contato com as ideias do romantismo. Eu fiquei muito fascinada por essa história, porque o Dom Pedro I, cara, ele conseguiu conservar o poder na família dele, né? Ele ganhou os 2 tronos. Ele deixou o Dom Pedro II no Brasil e a Dona Maria no trono de Portugal. Então, assim, eu achei ele uma figura muito interessante e eu definitivamente não conhecia essa história. Mas mais do que isso, ler sobre esse contexto histórico me permitiu entender algumas nuances da história que eu acho que eu não teria pegado sem esse contexto, né? Que é o seguinte: o Garrett, que era um liberal, né, que só voltou para Portugal depois que o Dom Pedro ganhou a guerra e a Dona Maria assumiu o trono, ele já está num momento de desilusão, de desencanto com o liberalismo. Ele percebe, depois de uns anos, que o grande problema de Portugal, o grande inimigo que deveria ser combatido, na verdade, era a pobreza, era a miséria da população. Quando liberal, ele acreditava no indivíduo e no poder de escolha. Mas o que ele percebe é que não existe sentido em discutir poder de escolha quando as pessoas estão na pobreza, né? E ele percebe também que o governo liberal, que ele tanto sonhava e que ele tanto apoiou, não tornou a sociedade mais justa. Pelo contrário, existia uma elite na sociedade antiga, existia uma nova elite nesse novo governo. Então a renda, né, a riqueza estava sempre concentrada na mão de alguns poucos. E ele fica muito desencantado com isso. E isso está no livro. Tem uma passagem do livro que ele fala, é uma frase mais ou menos assim: quantas almas a gente vai precisar dar ao diabo, né? Quantas pessoas a gente vai condenar à miséria para que um homem se torne rico? Então ele vai pensar muito sobre aquela sociedade, sobre o que aconteceu, né, e sobre os rumos que o país tomou a partir da Guerra Civil e a partir desse novo governo, né, da Dona Maria. Então, assim, eu lembro muito da sensação de terminar esse livro, que foi um livro muito difícil,
e ter essa sensação de foi legal, sabe? Tipo, eu venci. Essa sensação que a gente tem quando a gente termina um livro difícil, sabe? De dever cumprido, faz um high five consigo mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu acabei gostando muito da leitura. Eu percebi que às vezes o prazer de algumas obras ele não está exatamente na leitura ou só na leitura, mas ele está também nessa pesquisa, e eu gosto muito da pesquisa, principalmente sobre o contexto histórico. Eu gosto muito de ler os livros e tentar entender, pelo menos minimamente, né? Claro que eu tenho muitas limitações e nunca vai ser com muita profundidade, mas tentar entender minimamente o que está acontecendo no país naquele momento. Isso eu acho muito instigante. Então eu percebi, eu não sei se eu já tinha feito isso com algum outro livro antes, mas eu lembro muito de ter feito com esse livro, que a pesquisa era legal, que eu me interesso muito pelo contexto histórico e que essa poderia ser sempre uma chave de leitura para mim, sabe? Quando a leitura estivesse muito difícil, quando eu tivesse muita dificuldade de avançar, talvez essa pesquisa me ajudasse. Talvez eu acabasse criando novas obsessões e novas paixões assim a partir dessa pesquisa. Então, eu gosto muito desse livro, assim, eu acho que ele me ensinou muito sobre a história de Portugal, né, já que o episódio é livros que me ensinaram, mas me ensinou muito sobre eu como leitora, sabe, o que que eu curto, o que que eu gosto e como que eu leio, assim. Então é um livro, é uma leitura que eu tenho muito carinho, e eu recomendo, assim, para vocês, eu acho que é isso, é um clássico, né, tem 200 anos aí de separação entre nós e o Garrett, mas tudo ali é muito interessante, assim, o autor é interessante, o contexto histórico é interessante, o livro é importante na história da literatura também. Então, se vocês ainda não leram, fica aqui a sugestão de desafio do Viagens na Minha Terra, do Almeida Garrett. Esse eu li o resumão, assim, só o resumão. O meu também não rolou não, assim. Tá valendo, Ju, o importante é entrar. A gente tem que ter um objetivo. Ju, que é você? Qual o seu, Ju? Eu vou começar com um, porque ao contrário da Lu, que sempre comenta isso, assim, que ela quando se empolga com o livro, ela sai pesquisando. Eu não faço muito esse movimento, tanto que eu tive muita dificuldade em encontrar um livro, né? Encontrar 2 livros, né? E talvez eu esteja um pouco aqui roubando, porque os 2 são um pouco meio que não ficção, mas tudo bem. Mas eu acho que para além deles, assim, são livros que me ensinaram não só a história que eles contam, mas me ensinaram outras coisas de valores, sabe? Enfim, eu vou começar com um que não podia ser diferente. Eu acho que eu demorei muito para falar dele aqui. Eu já devia ter falado. Enfim, foi um dos livros da minha vida. Eu sei de todos os problemas que ele tem, mas a Juliana, aos 15 anos, ler esse livro foi muito importante, que é o Olga, do Fernando Moraes. Enfim, eu comentei rapidamente, acho que no primeiro episódio do Nome da Leitora que a gente fez comigo, que era sobre o amante, né? Que eu tava contando um pouco a minha história e falei, né, que o Olga foi importante, muito importante para mim. Enfim, a minha tia, né, que eu já comentei dela também, que a gente troca livros e figurinhas sobre eles, ela gosta muito de ler não ficção, ela quase não lê ficção. E então ela tinha alguns títulos, né, bastante, e eu fuçando uma vez na estante, eu tava, enfim, era uma chácara que a gente tinha, né, da família, que ela ficava, ela morava lá, e aí eu tava olhando a estante, e eu encontrei o livro, né, é uma versão da editora Alfa Ômega, tanto que depois eu consegui comprar essa versão, porque é a minha versão, eu tenho, acho que mais 2 edições do Olga, uma que o Caleb me deu, que é uma capa meio prateada, com o rosto da Olga, assim, em vermelho, muito bonita, e uma outra que eu comprei, mas esse eu lembro, enfim, pela afetividade mesmo, né, de ter esse livro, de ter lido por esse livro, que eu tava, enfim, fuçando, e aí o subtítulo ou é a chamada, não é bem um subtítulo, né? A vida de Olga Benário Prestes, judia comunista, entregue a Hitler pelo governo Vargas.
E, tipo, eu não sabia muito o que eram nenhuma dessas coisas, né, que tava nessa chamada. Eu acho que eu sabia alguma coisa o que era o nazismo, mas, assim, muito en passant, assim. E aí eu comecei a ler e eu fui tomada por esse livro, né, pela história dessa mulher. Então foi um livro que eu aprendi muitas coisas sobre a história brasileira, principalmente, né. Óbvio que vai falar sobre nazismo também, mas ele vai falar sobre o governo Getúlio Vargas e um pouco antes, com a Coluna Prestes, então eu aprendi sobre Coluna Prestes, que foi uma grande doideira, né. O Prestes, ele caminhou pelo Brasil, assim, com o Luiz Carlos Prestes, né, quando ele era coronel, enfim, numa das revoltas que ele tem se não me engano, na década de 20, começo da década de 20, eu sou ruim com datas, ele faz essa Coluna Prestes, e aí por conta dessa coluna, né, que ele vai angariando pessoas nesse caminho, né, outros militares e também a população, né, a partir dessa coluna. Ele ganha notoriedade na recém-fundada União Soviética e vai para lá. E lá ele conhece a Olga, que é uma alemã, né, muito jovem, que já era muito importante no Partido Comunista Alemão e também estava lá para fazer o treinamento. E juntos eles planejam voltar ao Brasil para fazer uma revolução comunista no Brasil também, naquele momento, né, de empolgação do movimento comunista de internacionalizar, palavra difícil, o movimento, enfim. E aí ele é maravilhoso, né, porque eles acham que os 2 mais 3 pessoas iam fazer aqui a revolução. Eu adoro essa ingenuidade. Mas óbvio que tinha o Partido Comunista Brasileiro aqui, porque para receber eles e tudo mais. Então eu aprendi muito, e aí depois, né, a intentona, né, como ficou conhecida essa tentativa de revolução. A Intentona Comunista, ótimo nome, só que não, de 1932, né, que é quando ela é presa, né, a Olga é presa e o Prestes também, né, mas ela é extraditada para a Alemanha nazista, já nazista ali. E, enfim, o governo Vargas, que flertou, obviamente, então, com o governo nazista. Então, assim, o regime do Vargas, né, porque a gente só tem aquela imagem do Getúlio Vargas da hora, CLT, inclusive saudades, CLT, beijos, CLT, né, mas aquela imagem do pai dos pobres, bibibi, né, que foi uma imagem muito forte dele, mas ele também tinha, né, essa questão bem totalitária. Então, assim, eu aprendi muitas coisas sobre história do Brasil e história mundial, e eu lembro que eu fiquei pirada. E aí a minha tia tinha um outro livro, essa mesma tia, que chamava Olga Benária, a história de uma mulher corajosa, que é de uma autora chamada Ruth Werner, que ela era amiga de infância da Olga e que, quando ela foi extraditada para a Alemanha, teve contato ali nos últimos anos da Olga, antes de ser morta pelo regime nazista, assim. Então ela conta a outra parte da história que o Fernando Moraes até conta um pouco, mas essa, óbvio, ela fala um pouco do Brasil, mas ela foca mais nela na Alemanha e tudo mais. Quando ela entrou no movimento comunista, enfim. E aí, assim, então, para começar, então, ele acho que é o livro que começa a minha grande obsessão, que são coisas falando sobre Segunda Guerra e questões políticas, que são livros que eu gosto de ler até hoje, né, sobre o tema e de tentar entender o que é tudo isso. Mas eu acho que também me ensinou a acreditar num ideal, assim. Eu sei que é muito jovem isso que eu tô falando, mas assim, e a figura da Olga é extremamente idealizada no livro do Fernando Moraes, eu tenho plena consciência disso, assim, eu não tô romantizada, ele claramente é um autor
que se apaixonou pela sua biografada, então a forma como ele narra e como ele fala dela, né, é muito condescendente, é muito apaixonado mesmo, mas ainda assim eu não consigo não acreditar que ela era uma figura fascinante, assim. E essa crença nos ideais até o fim, isso é uma coisa que me pegou muito. Então, sabe, você me ensinou a isso, assim, você tem que acreditar em alguma coisa, e não necessariamente, tem que acreditar em Deus, mas você tem que acreditar que alguma coisa vai mudar, e que você pode ser agente da mudança, sabe assim? Óbvio que com a Juliana com 15 anos, acreditava nisso muito mais, mas ainda hoje eu acredito um pouco nisso, sabe? Então, eu acho que ele me ensinou um pouquinho de tudo, assim, de como ver a política também, sabe? De como ter esse olhar. Eu não digo otimista, porque hoje em dia não tem como ser, né? Isso a Olga não conseguiu me ensinar, mas de não me entregar, entendeu? A gente ainda tá, mesmo que quase caindo, a gente ainda tá de pé, sabe assim? Eu acho que é isso, assim. Então, é isso. Acho que é isso. Acabou. Acho muito bonito ouvir você falar sobre esse livro, Jô. Também. Tava esperando o dia que você ia falar dele no podcast. Então, eu nunca falo dele, né? Porque é isso, eu acho que ele é um livro realmente com problemas, né? E eu acho que a companhia peca muito em não colocar também as fontes, o que piora ainda a impressão do livro, sabe? Porque acho que a Lu leu a edição de bolso, e lá não tem a bibliografia, e assim, o Fernando Moraes, como jornalista, como boa parte deles, né, e eu me incluo aí, essa classe desgraçada, ele começa o livro falando assim: todos os fatos narrados aqui são verdade, os diálogos aconteceram exatamente como estão aqui. Amigo, não dá dessas. Ou até os pensamentos, né? Como você sabe o que ela Sim. estava Os pensando? pensamentos. Exato! Só que assim, ok, isso é ridículo, não faz sentido. Eu gosto muito dos livros do Fernando Moraes, eu já li alguns outros e adoro, assim. Mas ele tem uma pesquisa muito longa para fazer os livros dele. Óbvio que aí entra, né, essa fanfarronice aí de eu adivinho os pensamentos, sou Bidu, né? Fiz mesa branca, sei lá o que ele fez, mas assim. Acho que é uma sensação, né? É. Acho que ele conhece tão bem que ele pode até dizer o que ela estava pensando. Então, eu acho que nisso, o Olga tem isso, porque eu acho que também tem isso. Foi um dos primeiros livros dele, né? Então ele tem essa juventude de achar que tá certíssimo, né? Quem nunca foi jovem. Os outros livros, o último que eu li dele, que foi um dos últimos que ele publicou, é Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Eu acho que ele faz menos isso. E você vê que ele é um cara que pesquisa mesmo, ele é bem obstinado na pesquisa. Isso não elimina problemas que possa ter o livro, sabe? Mas a companhia, ao não colocar todas as pessoas que ele entrevistou, todas as pessoas que ele. Porque é isso, né? As edições anteriores e essa da Alfa Ômega tem a lista da bibliográfica que ele usou para fazer o livro, né? Mesmo que eu tivesse a fonte, quando a gente leu para um clube, né, Ju? Teve um clube Foi. dos fanadores que teve a leitura do Olga. E uma amiga nossa historiadora participou, que é a Gi, e o ponto que ela problematizou foram as notas, né? Sim. Pensando assim como. Eu acho que é uma biografia escrita por um cara que é muito mais preocupado com o jornalismo do que com a história. Eu sou a louca da nota de rodapé. Eu amo. Mas tem-se essa ideia de que a nota de rodapé quebra a leitura. Até para ficção também, né? Muita gente não gosta de usar. Talvez seja isso, né? É uma escolha, né? É uma escolha, porque eu acho que ele não usa a nota de rodapé. Eu tô tentando lembrar nos outros livros, eu acho que ele não é do estilo dele. Mas, enfim, de fato falta, assim. Mas ainda assim, vale a pena conhecer a história da Olga, assim, tem
Hoje em dia tem outras coisas para você pesquisar, sabe? Na época era o que tinha, né? Mas eu acho que hoje em dia tem bem mais material para ver sobre ela, assim. Eu acho ela uma personagem, assim, uma mulher que foi muito fascinante, assim. E você, Caleb? Qual o seu livro? O meu livro, eu fui para um caminho mais emotivo aqui nas escolhas. E eu fiquei pensando depois que esse é um tema que pode render bastante, enfim, caso as pessoas gostem do episódio, que é um tema que ainda pode render outros de outras formas, né? Acho que existem outras maneiras de ver. O meu livro é o Stoner, do John Williams, né? Lançado aqui pela finada e agora fugitiva Rádio Londres, né? Que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, onde estão as pessoas, né? Então, se você tem um Stoner aí, ele é raridade, a menos que você seja alfabetizado em inglês, né? Então dá pra você encontrar uma edição. O Stoner, ele narra a história, né? Vou dar só um resuminho e já explico porque eu escolhi ele, né? Ele narra a história do William Stoner, né? Filho, a família agrícola, né? Pobre, 1910, né? São quase 50 anos mais ou menos que toma o livro. Ele com muito aperto, né? A família consegue mandar ele para a universidade com a ideia de que ele vai estudar agronomia, onde ele pode usar os conhecimentos dele para ajudar a família. Porém, o Stoner, né, o William Stoner, ele acaba tendo, né, enfim, a ideia de terminar, né, a graduação, só que dentro da universidade ele começa a fazer uma aula, ele por acaso, né, ele faz uma aula de literatura, né, de uma matéria obrigatória, e ele se apaixona pela literatura, né, ele se apaixona pela literatura, e essa ideia do retorno para a casa dos pais, com o conhecimento científico, vamos dizer assim, ele cai por terra porque o Stoner vê na universidade e vê a facilidade com que ele tem com a literatura, de certa forma, a literatura vira a salvação dele, né? Essa a relação que ele tem com a literatura, né? E ele vai continuar os estudos dentro da universidade, né? Para, enfim, se encaminhar para ser professor, enfim, esse é o caminho que ele escolhe, ele renega essa vida dos pais, né? Enfim, cria todo um problema, né? Porque, enfim, tinham outra expectativa, ele era pobre, né? Enfim, ele acaba mudando de curso, enfim, e vai meio seguindo esse caminho, né? E ao longo do caminho dele, quando ele tá como estudante, né? Enfim, tá tentando, vai continuar esse curso. Ele tem outros dois colegas, né, com outros dois professores, né, que um é um cara chamado Finch, o outro é um David Masters, né, e é meio curioso, porque através da relação desses caras, com esses dois professores, fica posta um pouco a forma como o Stoner enxerga o mundo, como são visões diferentes, né, e, enfim, o livro é um livro de personagem, é um livro que não tem reviravolta, ele vai quase numa toada, um pouco seguindo num numa forma meio cotidiana, meio simples, com as coisas acontecendo na vida dele. E por que eu escolhi ele, assim? Vai parecer meio triste, assim, meio pesado o que eu vou falar, assim, e espero que vocês não fiquem meio para baixo, assim, mas o Stoner, ele me ensinou que é possível escolher um caminho, esse caminho dos livros e do amor pela literatura, mas que às vezes tem um preço, né? Assim como tudo, né? Enfim, que talvez você goste e um pouco. Vai parecer horrível o que eu vou falar, mas assim, você pode ser bom, você pode se dedicar, mas as coisas podem não dar certo pra você, assim. E essa é a vida. Acho que poucas vezes um livro, pensando nas leituras que a gente já falou aqui no podcast,
Eu pensei, lógico, em indicar o 100 Anos de Solidão para cá, que eu acho que teria a ver com a minha construção de leitor, e eu sempre falo do Poder de Imaginar. Poderia falar do Reparação, enfim, que tem uma outra relação também. Porém, o Stoner, ele me deu uma lição que acho que quando eu li eu não estava preparado ainda. Que é essa percepção de que a vida, a gente espera por esses momentos extraordinários e emocionantes e fora da rotina, fora do não sei o que lá, mas a vida não é feita disso não, cara. Assim, a vida, às vezes acontece 1, 2, 3 momentos desse na vida, sabe? Na vida toda. A vida é feita do cotidiano, das coisas que você vai construindo, da forma como você consegue se relacionar, né, com as coisas. O Stoner, né, do livro, ele tem muita dificuldade, né, enfim, é um cara um pouco mais retraído, né, enfim, um pouco mais passivo, né, com relação às coisas, e a vida vai escolhendo e vai passando as coisas sem que necessariamente ele tenha algum tipo de controle, né. A gente vive nessa eterna ilusão de que a gente acha que vai ter controle sobre a vida, e a vida acontece, né? A vida acontece sem a gente efetivamente conseguir decidir as coisas. Eu tô falando isso tudo de um jeito meio de fatalidade, assim, eu peço desculpa de deixar o clima, dar uma baixada no clima, mas é só porque é engraçado, né? É um livro simples, é um livro tão extraordinariamente comum, mas que para mim foi uma lição de vida, assim, foi uma sensação de que nem tudo, às vezes você pode fazer tudo certo e nem sempre as coisas podem acontecer, sabe? E, e essa relação do Stoner nesse refúgio dos livros, né? Eu me vejo muito nisso, assim, né? O Stoner usa a literatura como uma forma de fugir da solidão, né? Como um refúgio, né? E, e ao longo da história, né? O Stoner vai passando como professor, como acontece a guerra, ele casa, ele tem uma filha. A vida aconteceu para ele, mas não necessariamente, né? Assim, e eu fiquei meio. Esse livro mexeu muito comigo, assim, me deixou muito pensando de que a vida é essa, né? A vida é essa boa bosta, assim, sabe? É isso e tá tudo bem. Parece ruim tudo que eu tô falando, mas não é, assim, acho que é você olhar para as coisas e talvez até dar mais valor, sabe? Nas pequenas coisas mesmo, assim, não é nas pequenas coisas não é pra você ficar vendo borboleta, não é isso, assim. É no cotidiano, são nas coisas simples, é, na forma como, nas relações, assim, sabe? E de alguma forma tentar ser mais ativo do que o Stoner do livro, sabe? Ser menos passivo. Não tô falando que você. Não tô falando pra você ser o senhor do seu destino, não é isso, né? Dos seus desejos, mas acho que talvez é um jeito de você ler o livro e falar assim, pô, acho que eu quero viver de outra forma, como se aquilo fosse até um manual e não um livro de ficção, né? Que tratassem de coisas tão específicas sobre esse tema, né? Enfim, os Estados Unidos, o americano médio, ali desses anos, dos anos 20, 10, 20 até os anos 60, né? Nessa ideia. Enfim, acho que é um livro que me ensinou um pouco a olhar de outra forma para a vida, de uma forma mais dura, mas acho que importante em algum momento, assim. Não deixar de sonhar, não deixar de acreditar, mas entender que existem outras. De parar um pouco de sair dessa coisa meio nossa, meio das super acontecimentos e entender que a vida está acontecendo nesses pequenos momentos e no cotidiano das relações mais banais às vezes. E tá tudo bem com isso. É isso. Caleb, rapaz. Eu fiquei lembrando, Caleb, de um livro que você me deu. Acho que talvez se chame O Homem Comum, Sim, do Roger, né? do Roth, que tem uma pegada
meio parecida, né, Sim, tem também é muito. a ideia de um personagem absolutamente comum, que tem uma vida ali sem grandes excepcionalidades. Acho que é um tema que te interessa, né. Acho que sim, acho que sim. Acho que definitivamente sim, assim. Porque no final das contas, assim, Lu, eu fico meio pensando. Eu acho, pelo menos pensando em literatura, eu acho mais difícil você tirar a beleza sem grandes coisas do que em outras formas, assim, sabe? É, sem grandes acontecimentos, assim, sabe? Acho que tem para mim tem uma beleza nisso, assim. A literatura talvez perca um pouco das muletas, né, das coisas grandiosas para ser só literatura, né. Sim, sim, acho que sim. Eu também, né, li o Stoner, acho que na mesma época que o Caleb, enfim, é um livro que acho que tem o antes e depois do Stoner, assim. Um dia desses eu vi uma galera problematizando umas outras questões sobre machismo e tudo mais. Eu não me lembro, eu precisaria reler esse livro, mas não sei se eu estaria preparada para fazer uma coisa dessas comigo mesma. E eu lembro de fechar o livro e virar pro Caleb e falar assim: a vida é esta bela bosta. Fim, sabe? Assim. É muito louco, assim, é um livro que até hoje, assim, quando eu penso, eu fico mal, assim, é um negócio terrível. Caleb levantou a alegria da galera aqui, ó. Não, a Luana agora vai ter que pegar um livro de comédia depois dessa, Luana. Pelo amor de Deus. Nada parecido com isso, gente. Não, a Luana vai vir com um aí que eu confesso que eu tô ainda mais curioso do que o Carrê. Vamos lá, Lu, qual que é o seu? Vamos continuar aqui na toada da vida é uma bela bosta. Por isso que a gente não é levado a sério, a gente fica falando palavrão nesse episódio, a gente tem que mudar isso aí. Aí, assim, na verdade, aí que é o Shakespeare queria falar, a vida é uma bela bosta, mas falaram, ô Shakespeare, aí não dá. Aí ele fala, né, a vida é um episódio de som e fúria, nananã, eu não sei falar a frase inteira. A vida é uma história contada por um idiota cheio de sonho e fúria que não significa nada. Exato. Ai, ai. Vamos lá, então. Qual que é a sua, Lu? É um livro polêmico. De antes não era polêmico, de antes era impopular. Agora é um livro polêmico de verdade, na sua excelência aqui, que é o Infiel, da Ayaan Hirsi Ali. Ele foi publicado em 2006, na Holanda. E esse livro, ele é um livro de não ficção. Na verdade, ele é uma autobiografia da Ayaan. Né? A Ayaan é uma moça que nasceu na Somália, no final da década de 60. O pai dela era um perseguido político, então eles precisam abandonar o país. Ela vai viver em vários lugares, mas vai crescer, né? A família vai se estabelecer no Quênia. E a família da Ayaan é uma família muito tradicional e muito religiosa, né? Eles são muçulmanos. E a relação da Ayaan com a religião muçulmana, com o islamismo, ela sempre foi muito tumultuada, assim, a Ayaan ela questionava muito mais do que era permitido, do que a sua família gostaria. E quando a Ayaan tá ali no final da adolescência, contra a sua vontade, ela é prometida em casamento pelo pai para um primo que morava no Canadá. Em determinado momento, ela vai precisar pegar um avião para ir para o Canadá, né, para casar com esse homem. Ela decide, em uma escala na Holanda, fugir. Então, ela foge, pede e consegue asilo político na Holanda. E ali ela vai criar uma vida para ela totalmente diferente, né? Ela vai estudar ciências políticas, vai ter uma carreira na política e vai se tornar membro do parlamento holandês. Com o passar dos anos, ela vai se distanciando cada vez mais do islamismo até romper de fato com a religião, né? E não só romper, como se tornar uma figura muito crítica ao islamismo. Ela faz muitas críticas, principalmente em relação à segurança e ao papel das mulheres nas sociedades islâmicas. E esse livro é muito interessante, né? Esse livro mostra a vida dela e conta toda a trajetória política dela também. Mas ela fala nesse livro basicamente duas ideias, assim, duas ideias principais. A primeira
é que o islamismo ele é incompatível com os ideais iluministas, né, que norteiam boa parte das sociedades ocidentais. Então, para ela não faz sentido a gente falar em fraternidade, em igualdade, quando a gente fala sobre islamismo. E ela está falando principalmente sobre as mulheres, né? O que a Yan sustenta é que o islamismo, o Alcorão, na verdade, ele legitima, em alguns momentos estimula a violência contra a mulher. Então, não é que todo homem vai ser violento com as suas mulheres, mas se ele quiser ser violento, ele vai encontrar ali passagens, né, que embasam, que legitimam essa violência. Então, de certa forma, as mulheres elas sempre vão depender de uma boa vontade, de uma gentileza dos seus maridos, né? Se for um homem gentil, ela não vai sofrer violência, né? Ela não tem ali algo legal, né? Ela não tem uma lei que de fato a ampare, né? Lhe dê algum tipo de segurança. Então esse é um primeiro ponto. E ela fala inclusive também sobre como é absurdo os muçulmanos terem como ideal de vida seguir os passos do profeta, né, que foi um homem que escreveu o Alcorão no século 6 depois de Cristo. Então, como se a sociedade não tivesse mudado desde então, né? E a segunda ideia dela, que para mim foi a ideia mais fascinante, que mais me fez pensar, foi a ideia de que o islamismo ele não pode ser visto só como uma religião, e sim como uma filosofia política. Porque nos países islâmicos não existiu uma separação entre Estado e religião. Então, quando se está falando sobre o islamismo, a gente está falando sobre preceitos, sobre regras, sobre costumes e sobre leis também, né? E isso é importante, essa mudança de paradigma é importante para ela, porque a gente tem muitas restrições em criticar a religião dos outros. Então, a gente está sempre ali pisando em ovos, né? A gente tem uma tendência a usar a desculpa da diversidade cultural, né, do respeito à religiosidade, às vezes para encobrir atrocidades, né? Coisas horríveis que acontecem, por exemplo, a mutilação de meninas, né, que tem ali o seu clitóris arrancado para não ter prazer em relações sexuais. E a Ian fala isso, né? Ó, isso não está sendo feito só, sei lá, na Arábia Saudita. Isso é feito na Europa, né? Isso é feito na Holanda, em famílias tradicionais, né? E assim, eu acho que é um livro que pode ser problematizado sim, e ele causou muito barulho, né? Tem muitas pessoas que não gostam desse livro. E em um momento que a gente tem tantas ações xenófobas e racistas, eu acho que essas problematizações são importantes, mas, por outro lado, ela está se predispondo a discutir um assunto, né, a violência e o papel da mulher nessas sociedades islâmicas. E ela tem um mérito gigante nisso, né? É algo que a gente precisa ler, assim, a gente precisa pensar e a gente precisa discutir. E só para falar, assim, eu não sei se vocês já conhecem a Ian, ela é uma mulher que tem palestras, tem vídeos dela na internet que dá para achar. Ela, só para entender o nível de coragem, né, que ela precisa ter para levantar todas essas questões, 2 anos antes da publicação desse livro, em 2004, ela fez um filme, ela participou de um filme chamado Submissão, com um cineasta chamado Theo Van Gogh. E nesse filme, eles pegam trechos do Alcorão que supostamente legitimam, né, a violência contra a mulher, justificam a violência contra a mulher e projetam no corpo de uma mulher. E esse filme dá para achar no YouTube, a gente consegue assistir, né? Só que ele foi considerado uma afronta tão grande que naquele mesmo ano, no final de 2004, o cineasta, né, o Theo Van Gogh, é assassinado por extremistas. Então, assim, precisa de uma coragem muito grande para falar sobre esses assuntos. E ela está disposta. Imaginem que 2 anos depois ela lançou esse livro, né? Então, ela tem uma importância tremenda. Ela é uma mulher que precisa ser respeitada e a gente precisa escutar, sem dúvida. Uma mulher da Somália, eu acho que isso também precisa ser pensado, né? Uma mulher preta. Então, assim, tenho problemas com os livros? Com o livro? Talvez tenha, mas foi uma leitura muito impactante para mim na época, assim, muito impactante. Eu li ele para um Leia Mulheres, inclusive, a Ju também participou,
E para mim, assim, é um livro que até hoje eu lembro de muita coisa, assim, lembro de muitos trechos. Eu acho que ele mudou muito a forma como eu pensava. Eu acho que eu tinha um pouco essa muleta da diversidade cultural, sabe, do respeito. E o respeito é importante, mas ao mesmo tempo tem coisas que são injustificáveis, né? Então eu acho que é um livro que me ensinou que o mundo é muito difícil. O mundo ele é muito grande, ele é muito complexo. E talvez os livros, eles não tenham respostas, né? Eles não tenham respostas definitivas sobre os assuntos. E eu só abri um parênteses aqui, eu tô num momento obsessão com o Lobo Antunes, né, o autor português. E eu vi uma entrevista dele em que ele fala que o papel do escritor não é trazer respostas, é formular perguntas. O que me lembra muito o livro da Ursula Le Guin, que eu gosto, né, A Mão Esquerda da Escuridão, que também tem isso, né, a importância, mais importante do que as respostas são as perguntas bem feitas. Então, assim, eu acho que nesse sentido esse livro é sensacional, assim, ele traz muitas perguntas e ao mesmo tempo questiona como que a gente se relaciona com determinados assuntos e como essa relação ela é difícil. E eu recomendo para vocês, assim, é um baita livro, mudou tudo para mim, mudou a forma como eu me relaciono com notícias, como eu me relaciono com a literatura de determinados países. Então, para mim, assim, ele foi um marco, assim, foi um livro que me ajudou muito a construir o meu próprio pensamento. Então, se vocês ainda não leram, fica aqui a recomendação do Submissão, da Ayaan Hirsi Ali, uma autora da Somália. Eu lembro, enfim, do livro bastante coisa também, mas eu não lembro exatamente. Eu lembro que a primeira metade eu acho muito boa, e aí eu tive algum problema com a segunda metade que eu não lembro qual foi. Que aí o livro pra mim ficou irregular, assim, eu não consigo me lembrar por quê. Mas foi um livro bem do começo do Leia Mulheres aqui em São Paulo mesmo. E esse negócio do cineasta, eu lembro da cena, né? Porque ela descreve, logo no. Acho que é um prefácio até, né? Do livro. E, cara, ele foi assassinado de um jeito assim. Medieval, assim, foi um facão. Assim, o cara tava andando na rua e tomou uma facada, assim, sabe? Tipo, arrancaram a cabeça dele, um negócio assim, horroroso. Eu falo, gente. Na Holanda, né, Ju? Foi, exato. Assim, numa rua da Holanda, indo na padaria. Então, é tipo isso, uma coisa super prosaica e de repente o cara arranca a cabeça dele, assim. E acho que falam, né, lá é grande, alguma coisa assim, né, que aí identificam com o islamismo e tal. É bem chocante, realmente. Pesado. Pesado, esse é pesado. Mas é uma mulher muito interessante. Tem palestra dela, dá pra achar no YouTube legendado. Tem meio que uma continuação, né, depois do Infiel. Você chegou a ler, Lu? Não cheguei a ler. Esse foi o único livro dela que eu li. Eu lembro que eu tinha muita curiosidade, mas aí esse final que alguma coisa que eu não consigo lembrar, que eu achei bem problemático, e eu não sei o que é. Aí eu falei, não, já li o suficiente, sabe, assim. Eu não consigo lembrar o que era. Enfim. Só uma coisa, né, que acho que que eu acho legal das coisas que a gente tá trazendo aqui, isso que a Lu falou do mundo ser complicado, que acho que a gente precisa muito lutar contra essa ideia de que existe o certo e o errado só, né? Assim, né? De que o mundo é muito binário, né? De tipo, uma coisa certa ou outra não, assim, porque é muito mais complexo, né? E não tem a ver com isso, né? Então, a gente entender, né, através dos livros, através de outras coisas, é fundamental, né? Pra conseguir ler o mundo, né? Sem dúvida. E você, Ju? Sua segunda escolha? Então, eu acho que eu já dei aquela roubadinha com Olga, né? Que é um livro de não ficção. E aí, a segundo livro, eu não consegui achar de ficção, mas certamente os livros de ficção também me ensinam, né? Mas não tinha essa regra de só podia romance, Ju? Não, eu sei, mas... Não tinha não, peraí. Não, mas é que é o caminho mais fácil, né? Porque o livro de não ficção você vai aprender alguma coisa, querendo ou não, né? Enfim. Mas eu vou pensar sobre isso. Mas eu vou falar de um tipo de livro que eu gosto muito de ler também, que são quadrinhos
biográficos, né? Acho que eu já comentei aqui em um outro episódio que eu gosto muito e eu acho que é uma boa introdução, às vezes, ao pensamento de uma personalidade, de algum, né, estudioso. Eu acho bem interessante, assim, eu gosto bastante. Eu poderia, assim, primeiro que eu lembrei acho que foi o livro que me veio à cabeça, foi o Logic Comics, que é um quadrinho escrito por 2 quadrinistas gregos, que eu não vou lembrar o nome, obviamente, porque eu não tô com ele aqui, que ele vai falar sobre Bertrand Russell, que é um matemático barra filósofo que criou, assim, uma teoria, e eu acho que eu já li umas 2 ou 3 vezes esse livro, e eu acho que toda vez que eu leio, eu aprendo uma coisa diferente, e fico não entendendo várias outras, assim, então, acho que é um livro ainda, né, afinal de contas, eu sou de humanas, então, né, mas é um livro é um quadrinho que eu gosto bastante, é um quadrinho difícil pra cacete, mas que eu recomendo. E aí, recentemente, eu li um que tá com Caleb, então eu só vou mencionar o título, que é As Três Fugas de Hannah Arendt, Uma Tirania da Verdade, que é do Ken Krimstein, que, né, fala sobre alguns episódios importantes que definiram a vida e o estudo da Hannah Arendt. E é bem interessante, e eu tô um pouco obcecada pela Hannah Arendt, sim, desde então, querendo ler. Eu peguei o Eichmann em Jerusalém para ler, mas enfim, não li nada ainda. Eu já tinha gostado muito queria saber mais sobre ela quando eu vi o filme, né, que chama Hannah, e inclusive o quadrinho que eu vou falar também tem um filme dirigido pela mesma diretora, que é a Margaret von Trotta, que é uma alemã maravilhosa, e a atriz que fez tanto a Hannah Arendt fez, né, a personagem desse quadrinho, que é a Rosa Luxemburgo, que é uma atriz que, pelo que eu entendi, ela é russa e chama Bárbara Sukova. É uma atriz sensacional. Ela fez, né, aqui nos anos 2000 e alguma coisa, a Hannah Arendt, e em 86 ela fez a Rosa Luxemburgo. E o livro que eu tô falando agora chama Rosa Vermelha, uma biografia em quadrinhos da Rosa Luxemburgo, da Kate Evans. Ele saiu pela WMF Martins Fontes. E ele vai falar, né, é uma biografia mesmo, ele vai desde a infância até o fim da vida dela, né, quando a Rosa ela é assassinada pelo poder já nazista, né, antes, ali na década de 30, antes do Hitler, né, tomar o poder definitivamente, mas as coisas ali já estavam bem estranhas. Mas enfim, Rosa Luxemburgo. Esse quadrinho especificamente da Kate Evans, ele teve apoio da Fundação Rosa Luxemburgo. Ele é um quadrinho caudaloso. Eu acho que é a melhor forma que eu posso definir esse quadrinho. Ele tem muito texto e ele é baseado nos discursos e textos da Rosa. Então, quando às vezes ela, enfim, tá falando, não, a Rosa fez o discurso em tal lugar, aí ela bota uma frase do discurso, aí ela bota uma nota de rodapé. Eu achei maravilhoso, gente, quadrinhos com nota de rodapé, né, esse conceito incrível. E aí no final tem trechos desses discursos ou desses textos famosos, né, porque ela escrevia para jornal e tudo mais. Então, assim, é um livro de introdução à pessoa, né, a essa mulher sensacional, que foi a Rosa de Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, não tem o D, eu sempre falo D, mas não tem. Né, que na época dela ali no começo do século passado, vai contra várias convenções de casamento, relacionamento com um homem mais novo. Então, assim, essas convenções familiares e de costumes, ela quebra várias. E também de ter ido estudar, né? Ela estudou, e aí
ela se engaja politicamente, entra nos partidos no Partido Comunista e vira uma voz muito importante dentro do partido, né? Vai presa e mesmo dentro da prisão continua sendo essa pessoa muito importante dentro do partido. Enfim, tem uma história de vida, assim, absurdamente sensacional e triste, obviamente, muito sofrida. E é um quadrinho, eu acho ele muito para você se encantar pelas ideias, justamente por isso, porque, cara, deixa eu ver aqui, eu tô vendo aqui, quase 40 páginas com trechos de discurso e de textos dela, sabe? Então é um quadrinho que, né, dentro dele ele tem muito texto, ele conta até onde dá para ser muito detalhado nos quadrinhos, mas aí quando ela tem, além de outros tipos de notas, né, às vezes expressões em alemão, ou órgãos políticos, partidos, eles puxam nota e explicam, assim, é muito legal. Pra louca de notas de rodapé, eu fiquei emocionada. E ter acesso, sabe? Porque, assim, a Rosa Luxemburgo, ela tem quase boa parte, eu acho que, ou toda, obra dela já publicada no Brasil. Mas são livros de ciências políticas, né? Eu acho que os textos de jornal dela estão reunidos em uns volumes enormes e alguns esgotados, inclusive, pela EDUSP, né, que é uma editora universitária, e tem lá uma introdução de uma mulher muito foda que pesquisa a Rosa, se não me engano chama Isabel. Enfim, gente, peço desculpas. Mas assim, se você for pensar, é um pouco inacessível, né? Porque é um texto... Não é um texto fácil, sabe? Não é um texto simples, né? Ela tá falando de conceitos complexos. Ainda que às vezes ela explique de uma forma mais simples, são temas realmente complexos. E aí eu acho que o quadrinho é uma introdução muito bacana para você ter esse primeiro acesso, ver se rola, se te interessa, se você tem, né, essa vontade de ir atrás para saber um pouco mais dela. E não só ela, né, como eu disse, esse da Hannah Arendt também, eu achei sensacional, As Três Fugas, e tem um pouco disso, As Três Fugas, se não me engano, no final tem também explicando qual é a cronologia dos livros dela, do pensamento dela. Ele é bem interessante. E o Logic Comics, que eu comentei rapidinho aqui também, ele vai falar bastante coisa de filosofia, vários conceitos filosóficos, assim. Então, para quem, né, não tem muito costume, eu acho que são introduções bem interessantes a esses pensamentos mais duros, sabe? Então é isso. Rosa Vermelha, uma biografia em quadrinhos de Rosa Luxemburgo, da Kate Evans. Eu fiquei um pouco indignada com a fala da Ju, porque ela me lembrou da Hannah Arendt. O livro que eu mais aprendi na minha vida é o Eichmann em Jerusalém. Eu tô chateada de não ter lembrado desse livro. Esse livro é maravilhoso. Leiam o Eichmann, que é incrível. Só isso mesmo que eu queria acrescentar. Maravilhoso. Não, só uma coisa, eu esqueci de recomendar também o filme da Margaret von Trotta, que eu comentei no comecinho, o Rosa Luxemburgo, acho que não é tão difícil de achar. O Hannah, eu não sei se é. Dá seus pulos, galera. Deem seus pulos. Acabamos de fazer um episódio sobre pirataria. Exato. E aí o Caleb faz o quê? Manda as pessoas darem pulos. Não, o dar seus pulos ver qual streaming tá passando, galera. Se esforcem. O Rosa Luxemburgo tá no Telecine. Agora o Hannah eu não sei onde tem. Tô fazendo essa pesquisa agora. Mas é muito legal também o filme do Hannah. Não está disponível para stream. Porra. Então talvez as pessoas tenham que dar os pulos mesmo. Dar os pulos. O famoso give your jumps. Ai. Vai, Caleb. Eu fiquei em dúvida, né, se eu queria... Eu vou até falar qual que eu pensei em indicar, mas eu quero terminar numa good vibe aqui o episódio.
Eu ia indicar o Gen, Pés Descalços. Good vibes. É um quadrinho bem pra cima. Good vibes, good vibes, good vibes. Do Keiji Nakazawa, né? A gente tá vivendo um momento muito difícil, né? Com a invasão da Ucrânia. E agora as pessoas, né? O mundo chocado que tá em guerra, mesmo rolando outras guerras. E a gente tem o medo eterno da guerra nuclear, né? Não tô falando que vai acontecer, não tá nem de perto, enfim, mas as coisas, né? Acho que desde a Guerra Fria a gente não tem um clima de animosidade como a gente tá vindo agora, né? E pensei nesse, mas eu confesso que recomendo aqui o Game Pés Descalços, é sensacional. É terrível, mas é sensacional. Mas o livro que eu vou falar é um dos meus livros favoritos, assim como eu falei do Stoner, que é O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Talvez já tenha indicado ele aqui em algumas vezes, na verdade. Eu acabei que eu li alguns do Walter nessa época, quando ainda na COSAC lançou O Filho de Mil Homens, A Desumanização, Máquina de Fazer Espanhóis, e depois não li mais tantas outras coisas dele, né, dos mais recentes, né. Mas o Filho de Mil Homens foi um livro que me marcou muito, assim. Vou dar uma pequena sinopse para quem não conhece ainda, né. O Filho de Homens vai contar a história, né, ele começa com a história do Crisóstomo. O Crisóstomo é um pescador de 40 anos que mora, enfim, tá um pouco sozinho, e ele tem esse sonho, esse desejo de ser pai. Ele desperta esse desejo nele aos 40 anos, e apesar de não ser assim que você vira pai, mas o Crisóstomo acaba, enfim, acaba vindo um filho, né? Ele acaba ganhando um filho, entre aspas, né? O Camilo, que é um jovem de 14 anos, mais ou menos, o Camilo é filho de uma anã, né? Que se relacionou com muitos homens, e o Camilo também tá em busca do pai, né? De um pai, né? Não do pai, de um pai, né? E paralelo a isso, a gente tem a história de outros personagens, né? A Isaura, né, que enfim, ela acho que cuida da avó dela, ou da mãe, se eu não me engano. Ela perdeu a virgindade muito cedo, isso acabou meio marcando ela, e ela vai acabar se relacionando com Antonini, né? Ele é conhecido como o Homem Maricas ali da, da região, né? E ela vai viver meio que um romance de fachada com ele. Enfim, e tem outros personagens que vão aparecendo, né? Para quem nunca leu um livro do Walter Ugumãe, assim, pelo menos dos que eu tenho contato, dos que eu já li, são livros muito poéticos, né? São livros muito bonitos, são livros que exploram um tipo de narração que pelo menos eu gosto, acabei enjoando, mas eu gosto, acho muito legal, na verdade. E o Filho de Mil Homens, para mim, é o que eu mais gosto, porque ele você começa a ler e você não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Tem esses personagens com esses nomes curiosos, vivendo essas vidas, esse desejo de ser filho, de ter um filho, enfim, as coisas essas outras pessoas que vão aparecendo e você não entende meio a construção do que vai acontecer, né? Mas eu coloquei esse livro aqui, né? No que eu aprendi com ele, o que eu aprendi foi uma compaixão, foi uma possibilidade muito bonita, na verdade, de construção, né, de solidariedade, né? São personagens muito melancólicos, muito solitários, muito à procura. A vida machucou tanto eles que eles não conseguem mais reagir, né? E eu, sinceramente, uma coisa que eu aprendi no lendo O Filho de Mil Homens foi que é possível ter esperança, né? De que as construções afetivas que a gente tem ao longo da vida, a gente é muito marcado desde o começo, né? Enfim, desde o começo da nossa vida, de que somente a família é possível, né? De que somente a família é o lugar de união. E,
E ao longo do tempo eu fui percebendo que tem mais que isso, né? Eu fui percebendo que às vezes as construções de amizade, de companheirismo e de tantas outras coisas, elas são tão fortes quanto os laços de família, né? E, e o Walter Hugo constrói isso aqui, né? Assim, ele mostra que uma família disfuncional, feita de pessoas totalmente estranhas umas às outras, elas podem se encontrar e podem ser felizes, né? Podem tentar encontrar essa felicidade, essa paz, né? E eu acho isso muito forte, assim, sabe? Eu fiquei muito impactado com esse livro, assim, porque eu achei ele muito bonito, assim, muito, muito bonito, muito triste, muito melancólico, mas ao mesmo tempo é isso, se todas essas personagens, todas essas pessoas, eles conseguem encontrar uma companhia, assim, sabe? Ele não, e né, eu não tô falando só de casal, assim, não é uma ideia dessa de casal de felicidade, mas principalmente dessa construção. Acho que a gente acho que tem muitas pessoas que não são felizes com as próprias famílias, né? De que, enfim, eu não tô falando pra você largar sua família e de que o apoio não é importante, mas é, é possível você construir a sua própria história, sabe? É possível você encontrar essas pessoas aí no meio da sua caminhada e levar ela junto, sabe? E fortalecer mesmo, sabe? A união, enfim, o companheirismo, a troca, o amor mesmo, o cuidado, né? E eu acho isso muito impressionante no Walter, que são isso, assim, são personagens que é isso, a vida maltratou demais eles, né? E, e, e me faz pensar, né? Quantas pessoas aí, enfim, não passaram pelas mesmas coisas e é isso, acho que o que o mais o Filho de Mames me ensinou foi a possibilidade de construir uma vida que não é exatamente o padrão, que existem outras formas de se relacionar e de construir uma relação, né? Fora um pouco a linha da família, não desprezando a família, gente, não é isso, mas é que às vezes acho que a gente fica preso e por exemplo, né, no meu caso, eu fico meio pensando a relação que a minha avó tem com a família, eu não tenho mais, né? E no sentido de primos muito mais distantes, né? Enfim, tem umas relações mais próximas. E ao mesmo tempo, tem pessoas que a gente já tá carregando aí com isso faz 10 anos, faz 8, faz 15 anos. E eu sei que já era assim antes e tudo mais, mas é que eu tenho certeza que em alguns casos são pessoas que eu posso contar, né? E eu gosto de acreditar que isso é possível. Acho que o Filho de Meu me faz acreditar nisso e eu acho isso muito legal. Então, fica aqui o que eu aprendi com o Filho de Mil Homens do Walter Ugumãe, hoje está saindo pela Globo Livros. Livro feliz. Livro feliz, vai, foi... Dos poucos livros felizes que a gente já indicou aqui nesse podcast. Pô, vai chorar um pouquinho, mas vai chorar de felicidade. Hoje eu tava vendo uma outra entrevista da minha nova obsessão, né, que é o Lobo Antunes. Ele é bom de entrevista, hein? Ele é ótimo. E aí perguntaram pra ele, você costuma ler livros felizes? E aí ele falou, isso existe? Eu me senti representada. Mas existe, ó, Filho de Mil Homens, vou dar essa dica aí pro Lobo Antunes. É um livro feliz. Eu gosto bastante desse. Acho que é isso então, hein? Contem pra gente o que vocês acharam do episódio, se teve algum livro que marcou vocês, né, nesse sentido de ter ensinado alguma coisa. Todos os livros ensinam, eu acho, ou quase todos, talvez. Mas se teve um marcante aí, conta pra gente. Eu confesso que eu fico curioso pra saber das pessoas, viu? Vai ter o card do episódio, então, no nosso Instagram, né? Também dá pra comentar, como a gente mencionou antes, pelo Spotify ou mesmo pelo Castbox. Como diz o Caleb, deem seus pulos aí que dá pra falar com a gente. E só relembrar aqui que, pra quem não sabe, né, enfim, a gente tem um Apoia-se, né, com
apoia-se.com/o nome do livro podcast. A gente tem algumas recompensas, ajuda a gente a continuar aqui no podcast semanalmente, sem falhar. E entre as recompensas a gente tem a Noite do Monóculo, enfim, a gente já trouxe algumas pessoas para falar de temas especiais, e tem o nosso grupo de apoiadores também no Telegram, enfim. Conheça lá, faça parte, e se puder colaborar. Se não puder, não tem problema, ajuda a divulgar para os amiguinhos, indica para aquelas pessoas que você sabe que gosta de ler, que não conhece podcast, pode indicar para aqui, acho que a gente vai ficar bem feliz por aqui. Isso aí. Se cuidem, gente. Se cuidem, boa semana. Até a próxima. Até mais, viu? Até mais, tchau, tchau.